Como guerras alavancarão a adoção de criptomoedas, segundo a perspectiva do dilema do prisioneiro. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Após a invasão da Ucrânia por parte de tropas de soldados escravos de Putin, o governo da Ucrânia começou a aceitar Bitcoin e outras criptomoedas desde quinta-feira, 24 de janeiro de 2022. Por enquanto, no momento em que narro este artigo, 1º de março, às 2 horas da tarde, pouco mais de 8.200.000 dólares em Bitcoin já foram enviados para apoiar os ucranianos que estão sob ataque da Rússia. Pelo perfil oficial no Twitter, @Ukraine, o governo ucraniano pediu para que fiquem ao lado do povo da Ucrânia e informou o endereço das carteiras em Bitcoin e outras criptomoedas, como Ethereum e Tether. Em poucas horas após o anúncio, feito no sábado do dia 26, a arrecadação já estava em cerca de 788 mil dólares. As guerras poderão levar a um caminho sem volta para o padrão cripto internacional nas próximas décadas. A sustentação lógica pensada por Satoshi Nakamoto, criador do Bitcoin, transcende a mera valorização do ativo em relação à moeda fiduciária. A base lógica do uso globalizado do Bitcoin se firma na teoria dos jogos. Em suma, a teoria dos jogos é um raciocínio matemático para modelar fenômenos comportamentais que podem ser observados quando 2 ou mais agentes de decisão interagem entre si. Quando 2 ou mais pessoas precisam tomar decisões que podem ser conflitantes, existem ponderações feitas por cada indivíduo que podem chegar a um meio-termo entre todos os participantes, porque isso evita um cenário pior onde todos perdem. No caso do Bitcoin, o valor a ser maximizado é a liberdade. E se nenhum tomador de decisão ajudar na liberdade do outro, ambos ficarão numa situação pior do que estavam. Mais especificamente, a adoção de Bitcoin por parte de estados nacionais pode ser analisada à luz do dilema filosófico do prisioneiro, o qual tem muito a ver com teoria dos jogos e que será explicado de forma sucinta neste vídeo. Imagine que 2 bandidos, Alf e Bob, foram presos pela polícia. A polícia, querendo obter uma confissão do crime de cada um, coloca-os em celas separadas e incomunicáveis. Cada um deles é interrogado por um policial, que lhes oferece o mesmo acordo com as seguintes proposições. 1. Ou você confessa o crime ou permanece em silêncio. 2. Se você confessar, mas seu parceiro permanecer calado, o inquérito será nulo e você será solto. Neste caso, sua confissão será usada contra o seu parceiro, que será condenado à pena de morte. 3. Se você permanecer em silêncio e seu parceiro confessar, ele será liberto e você será condenado à pena de morte. 4. Se ambos confessarem, os 2 receberão uma pena média de 5 anos de prisão. 5. Porém, se nenhum dos 2 falar nada, ambos receberão a pena mais leve, de 2 anos. Vamos dissecar isso. As opções apresentadas são: 1. Alf confessa e fica livre, enquanto Bob não confessa e vai para o corredor da morte. 2. Alf e Bob permanecem em silêncio e recebem penas leves. 3. Alf e Bob confessam e recebem penas moderadas de prisão. E 4. Bob confessa e fica livre, enquanto Alf não confessa e vai para o corredor da morte. Do ponto de vista de Alf, a melhor opção é ficar livre, implicando-se que ele confesse e que Bob fique em silêncio e morra. A segunda melhor opção para Alf é permanecer em silêncio, confiando que Bob também ficará calado, o que lhes proporciona a pena de apenas 2 anos de cárcere. O terceiro cenário seria Alf confessar e seu parceiro Bob confessar também, resultando em 5 anos de prisão para cada um deles. É um dilema para Alf ficar calado, pois se Bob confessar, o que vai acontecer? Alf vai morrer. Será que Bob vai confessar para se livrar ou será leal ao parceiro, esperando que Alf também seja leal a ele? Bob está no mesmo dilema. Bob, não confessando, estará deixando a decisão de sua vida ou morte nas mãos de Alf, que pode confessar ou não. Teriam que pensar algo mais ou menos assim: meu parceiro irá confessar ou ficar silente.
Se ele confessar, eu preciso confessar também, senão pego a pena de morte. Entretanto, se ele ficar em silêncio, então eu devo confessar para que eu seja posto em liberdade, que é a melhor situação para mim. Então, independentemente do que meu colega escolha, eu devo confessar. O incentivo lógico para Alf e Bob é que cada um deles confesse. No entanto, esta não é a melhor opção. A melhor consequência para os dois seria que ambos cooperassem um com o outro, permanecendo em silêncio, de modo que ninguém sairia prejudicado. Portanto, a escolha racional não é para o grupo envolvido a melhor escolha. Esse dilema é particularmente especial para comparar com a decisão de estados. Vamos configurar o Estado aqui como uma entidade metafísica, supra-individual, formada pela decisão de vários políticos e funcionários da máquina burocrática. Não apenas entidades. São também máquinas ideológicas formadas desde o advento da agricultura, com clãs de saqueadores, passando por impérios, feudos, reinos, até chegar no Estado moderno. Estados são máfias não cooperativas. São bandidos que roubam a população. Um Estado não confia tanto assim na cooperação de outro Estado. A situação da guerra entre Estados é similar ao momento em que Alf e Bob são presos. A Rússia, nessa analogia, representa o policial. Assim como o policial está ameaçando de morte ou prisões leve e moderada os dois bandidos, a Rússia levantou um incidente significativo para as moedas fiduciárias de Estados. Estados da União Europeia propuseram um bloqueio de ativos do Banco Central da Rússia, o que prejudica vários russos inocentes que compraram títulos do governo. Por outro lado, essa guerra cria escassez no fornecimento de gás e petróleo, elevando suas cotações, o que é lucrativo para a Rússia. O ponto é, o sistema financeiro mundial está abalado. Mencione-se ainda a corrida aos bancos na Ucrânia, levando a população ucraniana a ter ainda mais escassez de moeda fiat. Agora entenda onde entra a analogia dos prisioneiros. Cada país comete seus crimes diariamente com o uso de suas moedas de curso forçado. Criam inflação, controlam o dinheiro do seu respectivo povo, cobram impostos, financiam espionagem e propaganda, manipulam os medos, associam-se a corporativistas perniciosos, entre outros. As nações não querem o Bitcoin, nem o FMI quer, nem a ONU, nenhum globalista quer. Até lutam contra ele, ou seja, são como criminosos permanecendo em silêncio, enquanto fazem suas demagogias populistas. Não adotam o Bitcoin como moeda, não o reconhecem como moeda e desestimulam os indivíduos de usá-lo. Ah, é um ativo sem lastro, financia o terrorismo, gasta eletricidade, grita o bicho-papão estatal. Até que chega a guerra, representada pelo policial, que coloca os países numa situação de dilema. As moedas fiat mostram suas fraquezas. Se a Ucrânia, numa crise, não aceitar Bitcoin, ficará presa ao sistema financeiro internacional, ao dólar, ao euro. Sua população ficará refém da moeda local, que, relembrem, já se mostrou em crise com a corrida aos bancos. Não tem papel moeda para todo mundo. O dinheiro estatal é uma fraude. Aceitar Bitcoin é, para a Ucrânia, uma forma de evitar a pena de morte no dilema dos prisioneiros. Aceitar é o mesmo que confessar. O melhor para a Ucrânia seria não ter que admitir o Bitcoin e os outros países não admitirem também. Essa cooperação existe quando não há crises bélicas entre os países. Essa era sua situação cômoda estatal. Só que a guerra veio. Adotar o Bitcoin torna-se o mesmo que um prisioneiro confessar o crime. Não é o melhor dos mundos para o Estado, mas é a medida mais racional a se fazer no momento de crise. O povo precisa urgentemente comprar comida, armas, combustíveis e se locomover. Mesmo que usem a moeda fiat, o Bitcoin favorecerá a troca ponto a ponto por dólar, euro, rublos, francos, sem ter que necessariamente depender da estrutura física de um banco na Ucrânia. Passada essa guerra, a Ucrânia não poderá dizer para sua população que Bitcoin não é legítimo. Não vai ser tão simples proibir.
E agora, os outros países que representam o prisioneiro Bob são impulsionados para o mesmo dilema. A Ucrânia confessou o Bitcoin. Se outro país confessar também, e eu, máfia estatal X, ficar calado, uma hora ou outra, eu vou acabar recebendo pena máxima de morte da minha moeda. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido por Super Hétero ARM, escrito por Rods e revisado e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e o compartilhe em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!